Olá, eu sou o professor LG e eu vou resolver uma questão enviada pelo Pedro. Ela diz o seguinte: um atleta de natação, em seu treinamento no mar, partiu do ponto A com destino ao ponto B, que está a 20 raios de 2 quilômetros de distância em linha reta. Desviando-se de sua rota original, 16 quilômetros a leste e 12 quilômetros ao sul do ponto A, o atleta acabou nadando dois trechos retilíneos, formando o percurso ACB como mostra a figura. Olha só o que ocorre. A intenção era sair de A para o ponto B em linha reta, só que ele se desviou da rota. Ele se desviou 16 quilômetros a leste e 12 quilômetros ao sul. E aí ele nadou dois trechos, de A até C e de C até B. Aí o que a questão pede? Diante destes fatos, podemos afirmar corretamente que esse atleta, diferentemente do que havia planejado, nadou uma distância total de 20 quilômetros, aqui são as minhas alternativas, né? 20 quilômetros, 5 que multiplica 4 mais raiz de 2 quilômetros, 2 que multiplica raiz de 2 mais 10 quilômetros, 2 que multiplica raiz de 5 mais 10 quilômetros e 4 que multiplica 5 mais raiz de 5 quilômetros. Essa é uma questão do vestibular da Unital, vestibular para medicina de inverno de 2019. E eu já vou adiantar, a banca marcou alternativa E, 4 que multiplica 5 mais raiz de 5 quilômetros. Como que eles chegaram nessa conclusão? E depois eu vou contestar esse resultado. Olha só, o que eles fizeram foi o seguinte: quando eu tenho aqui 20 raiz de 2 quilômetros, né, que seria a distância original, existe uma relação interessante. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Então, se eu tivesse um quadrado de medida de lado 20, o que ia ocorrer? A diagonal seria exatamente 20 raiz quadrada de 2. Eu colocaria o ponto A aqui, o ponto B aqui, e colocaria o ponto C de forma que eu teria uma distância 16 e uma distância 12. Vamos colocar aqui, imagina que aqui é uma distância 16, aqui é uma distância 12, né? E aqui seria o ponto C. Então, vamos anotar aqui, ponto C, aqui essa distância 16, aqui essa distância 12, e ele percorre aqui, Isso aqui, a distância de A até C, eu posso aplicar um teorema de Pitágoras, né? Eu vou chamar essa distância aqui de x. Eu tenho um triângulo retângulo. Então, posso dizer que x ao quadrado mais... mais não. X ao quadrado igual, que x é uma hipotenusa, igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 144 mais 256. X ao quadrado é igual a 400. X é igual a raiz quadrada de 400. X igual a 20. Então, essa distância aqui, x igual a 20. Depois tem outro trecho, que seria o trecho CB. Vamos colocar aqui, o trecho CB. Vou fazer aqui. Pronto, esse seria o trecho CB. E aí, eu crio um novo triângulo, né? Triângulo completando 20 aqui, Se aqui era 16, para chegar no 20, eu estou devendo 4. Lembrando que eu estou trabalhando com a diagonal do quadrado, Diagonal de um quadrado, de lado 20, seria 20 raiz de 2, Diagonal igual a 20 raiz de 2, no quadrado, né? Se o lado do quadrado fosse igual a 20. Então, eu teria 4 e o 12 para completar 20, faltaria 8. Né? Então, eu já anotei que aqui o x vale 20, vamos chamar aqui de y. E eu vou apagar essa conta aqui para descobrir o valor de y, porque eu já tenho que o x vale 20. Então, vamos lá. Eu teria um triângulo retângulo aqui, um lado 8, outro lado medindo 4, o y sendo a hipotenusa. Então, y ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 16 mais 64. Y ao quadrado igual a 80. E aí eu teria que y é igual a
raiz quadrada de 80. Como 80 é 16 vezes 5, e o 16 é um quadrado perfeito, y pode ser escrito como 4 raiz quadrada de 5. Então, olha só, o y é igual a 4 raiz quadrada de 5, de acordo com essa resolução, considerando aqui um quadrado de lado 20. Aí o que ia ocorrer? Se eu somar a distância AC mais CB, quanto que vai dar? Vai dar o 20 mais o 4 raiz quadrada de 5. Então, vou colocar aqui nas minhas alternativas. Olha só, eu somando as distâncias, eu teria 20 mais 4 raiz quadrada de 5. Como tanto 20 aqui e o 4 raiz de 5 tem o fator 4, eu posso colocar o fator 4 em evidência. Eu pergunto, 4 vezes quanto que dá 20? É 5, mais 4 vezes raiz de 5. 5 mais raiz de 5, e eu fecho aqui quilômetros. Então tem aqui, ó, tem a minha situação, né? E a alternativa que a banca unital deu como certo, ó, 4 que multiplica 5 mais raiz de 5 quilômetros. Agora, vamos ver o que ocorre. Por que essa questão eu quero contestar? Eu vou utilizar um programa chamado GeoGebra para mostrar o erro aqui dessa questão. Então, vamos lá para o GeoGebra. Aqui no GeoGebra, eu fiz a figura conforme os dados. Ó, 16, 12, e eu tenho aqui, ó, essa distância é 20, o GeoGebra já calcula a distância, né? A gente fez, essa distância aqui é 8,9, e essa distância aqui é 8,3. Mas perceba que aqui é um ângulo de 45 graus, ou seja, é a diagonal de um quadrado. O 28,3 é o 20 raiz de 2. Eu vou mostrar numa calculadora aqui, ó, que o 20 raiz de 2 ia dar isso, ó, 20 vezes, cadê o vezes aqui? Vezes raiz quadrada de 2. Olha só, deu 28,28. Então, 28,3 que aparece aqui está coerente. E a distância de C até B tinha dado 4 raiz de 5. Deixa eu fazer aqui, ó. 4 vezes raiz quadrada de 5. Ó, 8,94. Então, tá aqui, ó. 8,9 está coerente. Então, eu tenho aqui exatamente o que a banca fez, ó. 20 mais 4 raiz de 5, e aqui a diagonal 20 raiz de 2, que era a distância. Só que eu estou pressupondo aqui que eu estou num quadrado, e isso não é verdadeiro. O enunciado não diz que era condição que esse ângulo aqui fosse de 45 graus. Vamos ver como a gente derruba o exercício. Eu coloquei esse 20 raiz de 2 como um centro da circunferência aqui, e aqui está a minha circunferência. Eu posso pegar esse ponto e variar. E olha só, eu continuo com o meu desvio de 16 e 12, só que a distância CB, ó, ela varia. Tá vendo? Ó? Ela pode variar. Então, com isso aqui, ó, com esse desenho, eu mostro que o enunciado da questão estava admitindo que a distância de A até B, eu tinha um ângulo de 45 graus, mas o que ocorre? Ó, se eu mudar esse meu ponto B, eu continuo com o 16 e o 12. Então, isso aqui estava no enunciado. Esta variação aqui que eu posso ter, eu não sei nada. Então, esta questão, apesar de ter um gabarito, ela teria que ser anulada, porque eu derrubei a questão aqui mostrando que no GeoGebra que a distância CB ela varia de acordo com o ângulo aqui, com a posição do B aqui. A posição do B não está fixa. A posição do B ela varia e eu mantenho 16 e 12. Então, apesar da banca do vestibular ter dado a alternativa E, a questão deveria ter sido anulada. Bem, se você tiver alguma questão, você pode enviar para mim. Você tem o link da descrição e aí eu posso fazer um vídeo resolvendo a sua dúvida. Até o próximo.